Nos últimos 5 anos demos dezenas de dicas de poupança. A mais relevante foi em setembro de 2016 sobre a transferência de créditos à habitação de um banco para outro. Neste Contas Poupança vamos falar com espectadores que pouparam mais de 100 mil euros ou quase. Vamos saber como. 21 de setembro de 2016. Paulo Pimenta e Rita Monteiro estavam em casa a ver o Contas Poupança. Ambos compraram casa na altura da Troika. Seguiram a sugestão dessa semana e, passados poucos meses, pouparam quanto? 130 mil euros. 82 mil euros de poupança. Estava à espera de tanto? Nunca. Daqui a pouco vamos aos detalhes. Primeiro vamos recordar a dica porque milhares de portugueses ainda podem fazer isto e provavelmente atualmente estão a perder muito dinheiro. Se bem se lembra, houve uma altura em que comprar casa em Portugal foi muito barato. Os spreads eram de quase zero. Isso acabou e durante anos os spreads dos bancos andaram à volta dos 2%, 3% e 4%. Finalmente, agora há bancos que já estão a fazer spreads de 1,5% ou menos e que pagam todas as despesas de transferência do empréstimo da casa. Ou seja, simplesmente por mudar de banco e fazer uma nova escritura, pode ficar a pagar metade ou quase. Foi o que aconteceu com Paulo Pimenta. Comprou a casa com quase 3% de spread. Como a gente queria mesmo comprar a casa, não digo que aceitámos o primeiro, mas aceitámos rapidamente para não perder esta operação. E ficou convencido que tinha de pagar este valor até ao fim do contrato. É o que muitos portugueses ainda hoje pensam. Para mim era normal. Pagaste aquele valor, aceitaste, agora fica assim. Foi aí que entrou a reportagem do Contas Poupança. Demos como exemplo duas empresas que fazem todo esse trabalho por si, a Doutor Finanças e a Decisões e Soluções. Obviamente há mais empresas que fazem isto. Basta procurar no Google por transferência crédito habitação. Peça orçamentos em várias para poder escolher o melhor. Não, vender casas não vendo, mas posso lhe fazer um bom financiamento, se pretender. Que outras vantagens é que eu tenho por contactar uma empresa em vez de eu ir sozinho? Veja, uma instituição que não esteja sensível a reduzir a sua margem, no nosso caso, pode perder centenas de processos. Porque nós, em cada momento, vamos encaminhar o cliente para aquela instituição que tem as melhores condições. É curioso que a maior parte das pessoas, e quando nos escreve ou nos liga, diz que não faziam ideia que havia, primeiro, que era possível, quase todas as pessoas achavam, quando fazem um crédito de habitação, que têm que se manter naquele banco com aquelas condições durante a vigência toda do empréstimo, e, por outro lado, não sabiam que também haviam empresas que eram facilitadores em todo este processo, tirando muita burocracia às pessoas. Vamos a contas. Paulo tinha um spread de 2,70. Pagava 709 euros por mês, mais 120 euros de seguro de vida. Ou seja, um total de 829 euros por mês por um empréstimo de 200 mil euros. Fez nova escritura noutro banco por 1,25 de spread. A mensalidade baixou para 550 euros e o seguro de vida baixou para metade, 60 euros. Ou seja, passou a ter uma poupança de 219 euros por mês. São 2.628 euros por ano. Ao fim de 40 anos, são 105 mil euros que vai pagar a menos. Mas os números ainda são melhores porque vai pagar a casa em menos 6 anos com um novo contrato e deixou de ter vários produtos a que estava obrigado no banco antigo. Por ter visto a reportagem, Paulo poupou 130 mil euros. Vamos ao outro caso. Quando viu a reportagem do Contas Poupança, Rita Monteiro tinha um spread de 2,9. Começou logo a fazer perguntas. Telefonei até logo ao contacto de uma empresa que faz organização de créditos, como tinha sugerido nessa reportagem. Perguntei se era possível baixar o spread. E eles disseram que era, o que iria originar, pelas contas que fizemos lá, uma poupança de 190 euros mensais, o que é muito bom. Com o tal spread de 2,9, Rita pagava uma mensalidade de 757 euros por mês. Ao baixar o spread para 1,25, baixou também a prestação da casa para 556 euros, menos 201 euros por mês. São 2.412 euros por ano. Ao fim de 34 anos, são 82 mil euros.
O desafio agora é a família e os amigos acreditarem que é mesmo possível baixar a prestação da casa trocando de banco sem ter de pagar nada ou quase nada. Não sei se têm medo, não sei, o medo... Tudo que envolva mexer com os bancos é muito complicado. E fazer nova escritura, medo que possam ter que depois pagar alguma coisa que as pessoas não falam, que essas empresas não falam, mas de facto isso não é verdade. Para que fique claro, qualquer pessoa pode ir aos vários bancos sozinha sem a ajuda destas empresas, mas tem muito menos poder negocial e nem todos têm conhecimentos ou jeito para fazer uma boa negociação. Quem paga uma comissão a estas empresas são os bancos que ficam com os créditos que vêm de bancos concorrentes. Como o cliente fica a pagar muito menos, todos ganham, menos o banco que fica sem o crédito, claro. A empresa Doutor Finanças é uma das que não cobra nada por este serviço. Só nestes 6 meses, depois da reportagem, os milhares de portugueses que já transferiram os créditos para outros bancos pouparam quase 50 milhões de euros. Ainda há muita gente, para além desses milhares de pedidos que já receberam, que ainda podem fazer isto e que ainda não sabem ou ainda continuam com receio? A analisar um bocadinho também pelos pedidos, pelas centenas de pedidos que continuamos a receber 6 meses depois, há muitas famílias portuguesas que podem melhorar muito mexendo no seu crédito de habitação e perdendo aquela inércia de perceber, mais que não seja, perceber se eu posso poupar ou não. Porque há muitas pessoas que não têm essa noção, há muitas pessoas que nem sabem o spread que têm. No caso da Decisões e Soluções, a reportagem também teve um grande impacto. No caso desta empresa, paga 100 euros mais IVA por este serviço, mas só se aceitar a proposta do Banco Novo. Milhares de pessoas conseguiram baixar a prestação do banco, em alguns casos, 400 euros por mês. Verificámos que logo após a emissão do programa, houve realmente uma quantidade imensa de pessoas que nos contactaram no sentido de saberem se o seu crédito estaria ou não nas melhores condições, mas tivemos muitos casos que tinham spreads superiores e conseguimos encontrar soluções muito interessantes, de pessoas que tiveram poupanças de 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros por mês. No caso das poupanças maiores, por vezes conseguem-se quando se aproveita a mudança de banco para juntar todas as dívidas do carro, créditos pessoais e dos cartões de crédito no novo empréstimo à habitação. Avalie se esta estratégia compensa no seu caso. Claro que nem todas as poupanças vão ser assim tão grandes como estes 2 casos mencionados agora, e nem todos vão conseguir, mas só vai saber se tentar. Neste caso específico, valeu a pena ter visto aquela reportagem? Nesse dia foi um bom momento, uma boa escolha. Foi um bom negócio. Exatamente, muito bom negócio, exatamente. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E o português tem muito essa atitude. Neste caso específico, só há uma maneira de saber se há uma dica que pode ser útil no seu caso. Experimentar. José Vaio e Pedro Anderson. Sim.